Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, estamos de volta com o nosso estudo sobre a homilética. E nós faremos aqui a apresentação da segunda aula sobre o sermão de um ponto só. Então fique conosco e nos acompanhe em mais um vídeo, em mais uma aula. Sermão de um ponto só. Nós já vimos a introdução, que foi realizada por um especialista da área de sermões de um ponto só, que é o professor Rogério de Souza. E aqui nós daremos continuidade de forma resumida, porém precisa, sobre o que é o sermão de um ponto só. A definição do sermão. Em primeiro lugar, o sermão de um ponto só, ele gira em torno de um único ponto. Esse tipo de sermão ele foi desenvolvido por Andy Stanley e Lane Jones. Em segundo lugar, ele está atrelado a 7 conceitos que simplificam a abordagem da comunicação, transformando os sermões extraídos da Palavra de Deus em poderosas mensagens contextualizadas. Vejamos aí as características do sermão de um ponto só. O sermão de um ponto só, ele é desenvolvido a partir de 7 conceitos. Primeiro, é preciso determinar o alvo. Segundo, escolher um ponto. Terceiro, criar um mapa. Em quarto, internalizar a mensagem. Em quinto, envolver os ouvintes. Em sexto, encontrar sua voz. E em sétimo, começar tudo outra vez. Depois de apresentarmos aí de forma bem resumida esses 7 conceitos, observe aí em relação ao sermão de um ponto só, ele começa com uma experiência própria, ou uma história de alguém conhecido, ou até mesmo com a história de um personagem conhecido do público. Vejamos aí cada conceito de forma mesmo que resumida, mas separadamente, para que você entenda melhor esses conceitos. O primeiro, que é determinar o alvo, observe aí o número 1, o alvo é ensinar a Bíblia às pessoas, fazer com que elas ouçam e se voltem para a palavra de Deus, para os seus princípios e os seus valores. Número 2. O objetivo final é levar as pessoas a praticarem os ensinamentos da palavra de Deus, a Bíblia ensinada e aplicada a partir de suas próprias vidas. Número 3 é um resumo do número 1 e 2. Se o alvo é ensinar, o objetivo final é levar as pessoas à prática. Então, observe aí o 3. O objetivo deve ter como foco o ouvir e praticar. Como disse Stanley e Jones, quando termina a pregação, quero que meus ouvintes saibam o que fazer com aquilo que eles ouviram. Observe aí o segundo conceito, que é escolher o ponto. Escolha de um ponto. Procure um ponto até encontrar. O exemplo é o que o professor Rogério deixou, e aí nós vamos utilizá-lo. Quando não desistimos, coisas boas acontecem. Então esse é o nosso ponto. O que eu vou falar sobre a minha experiência em relação a esse ponto, encontrar um terreno comum para que eu fale com as pessoas, no caso nós, todos juntos, e depois encontrar uma conexão com a palavra de Deus para ir para a palavra de Deus e depois apresentar aí o que a luz da Bíblia todas essas pessoas que estão ouvindo devem fazer, colocar em prática. Enfim, vejamos aí, o número 2. Procure estruturar o seu estudo em torno do seu ponto. Descubra o que a Bíblia diz. Procure alguém na Bíblia que já passou por essa experiência e o que fez ou deixou de fazer na situação em que se encontrava. Número 3. Encontre uma conexão entre o seu ponto e os seus ouvintes. O que eles precisam saber. Ou melhor, o que eu quero que eles saibam. O seu ponto, número 4, deve apontar para a aplicação do aprendizado. É o objetivo da mensagem, que os ouvintes coloquem em prática o que aprenderam. 5. O seu ponto é uma mensagem sintetizada, com uma única ideia. Vejamos aí agora o terceiro conceito, que é criar um mapa. O esboço deste tipo de sermão ficaria assim. O ponto, vamos falar do exemplo que o professor Rogério deixou, que é: quando não desistimos, coisas boas acontecem. Então, orientação, qual é o assunto? Vou falar de uma experiência própria.
transição do que eu estou falando e encontrar aí um terreno comum em conexão com os meus ouvintes. Então, nós é a identificação com os ouvintes. A transição é a experiência comum entre eu e nós. E agora nós vamos tratar de algo que nos leve à palavra de Deus. Vamos encontrar aí uma conexão para falarmos de acordo com a palavra de Deus. O que a Bíblia tem, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre essa situação. Então, Deus, iluminação. Deus, como a Bíblia fala dessa situação, desse problema. E a transição é o que Deus diz a respeito dessa experiência. E se a Bíblia fala algo sobre essa experiência, ela traz aí um resultado. Ela traz aí algo que se torna aplicável à vida das pessoas. Como vamos fazer isso? Então o que vocês vão fazer a partir desse conhecimento bíblico? A aplicação na vida dos ouvintes. Transição. Como pôr em prática o que foi ensinado, comunicado? Depois, por último aí, nós, que é a inspiração, comunicador e ouvintes. E o desafio é a aplicação prática e reflexão séria do que será a nossa vida a partir de agora. Esse é o terceiro conceito. O quarto conceito é internalizar a mensagem. Você que está elaborando o sermão de um ponto só, você precisa primeiro internalizar a mensagem, isto é, memorizar, gravar a mensagem. Número 2. Quando conseguir contar o sermão em vez de pregá-lo, você estará pronto para comunicar, de acordo com Stanley. Ele diz ainda o seguinte: todo comunicador efetivo terá de resolver como internalizar toda a mensagem e memorizar a maior parte dela. Não palavra por palavra, não um manuscrito decorado, não um esboço, não textualmente, mas deve ser capaz de levantar e entregar a mensagem como uma história. Este é o quarto conceito. Vejamos o quinto conceito. Envolver os ouvintes. Primeiro, é preciso atrair e reter a atenção dos ouvintes. Segundo, desperte a curiosidade, a necessidade, o problema. 3. Jesus é o melhor exemplo de quem pode chamar e reter a atenção dos ouvintes por meio de indagações, histórias, parábolas, ações parabólicas, etc. Observe o que diz o Stanley. A atenção e a retenção são determinadas pela apresentação e não pela informação. Como dizemos o que dizemos é tão importante quanto aquilo que dizemos. Stanley Jones, 2010, página 152. Vejamos aí o sexto conceito. Encontre a sua voz. Número 1. Entenda o que funciona para você. Número 2. Seja autêntico, isto é, seja você mesmo. Número 3. Seja simples, claro, objetivo, procurando sempre melhorar a sua comunicação. Número 4. Seja alguém que avalia suas próprias mensagens, observando o que foi assertivo e o que não foi. Número 5. Seja dedicado ao estudo da Bíblia, esteja aberto a novas ideias, seja piedoso, dedique-se à oração e procure aperfeiçoar o dom de Deus em sua vida. Vejamos agora o sétimo conceito. Começar tudo outra vez. O que isto quer dizer? Número 1. Reflita sobre o que os seus ouvintes precisam saber. Número 2. Porque os seus ouvintes precisam saber o que tem a comunicar. O que você vai comunicar? Porque eles precisam saber. Número 3. Porque os seus ouvintes devem ir até o objetivo traçado. Número 4. O que fazer quando chegar ao objetivo? Porque deve ser aplicado à vida? E quais as consequências se essa aplicação for negligenciada? Número 5. Siga o roteiro. Eu, informação. Nós, identificação. Deus, iluminação. Vocês, aplicação. Nós, inspiração. 6. Ajude os seus ouvintes a lembrar. A lembrar de tudo aquilo que foi falado, especialmente do seu ponto. Vejamos a partir de agora os princípios para elaborar o sermão de um ponto só. Nós já vimos no estudo anterior que
O sermão de um ponto só, ele gira em torno de uma ideia, de um único ponto. Quando você vai montar o esboço, esse esboço do sermão de um ponto só, ele vai girar em torno de 5 palavras. Essas palavras são eu, nós, Deus, vocês, nós. Bem, vamos utilizar aqui como exemplo a ideia do professor Rogério de Souza. Quando não desistimos, coisas boas acontecem. Utilizo a minha experiência, eu. Depois eu encontro um terreno comum com a experiência daqueles que estão me ouvindo, daqueles que estão ouvindo a pregação, daqueles que estão ouvindo o pregador e a sua mensagem. Então, depois que você fala da sua experiência, você agora vai para a segunda palavra, que é nós. Encontre um terreno comum com a experiência das pessoas que lhe ouvem. O 3, que é Deus, agora você vai fazer uma transição para o texto bíblico, a fim de descobrir o que Deus diz a respeito da questão ou do ponto de tensão apresentado. Então, a terceira palavra é Deus. Então, você começou com a sua experiência, trouxe algo relacionado ao não desistir e coisas boas acontecem, levou aí para um terreno comum com as experiências daqueles que o ouvem, e depois você faz aí uma transição para o texto bíblico e apresenta aquilo que a Bíblia diz a respeito do assunto, no caso, Deus. Depois, o comunicador, o pregador, vai desafiar os ouvintes a agirem em conformidade com a palavra de Deus. Vocês, a quarta palavra, o que vocês vão fazer com essa informação? O que vocês vão fazer a partir daqui? E, em quinto lugar, finalmente, conclui com diversas declarações antecipatórias das consequências da obediência na comunidade, na igreja ou no mundo, se todos assumirem tal verdade específica. No caso, nós, novamente, a quinta palavra, de acordo com Stanley e Jones. Ok? No próximo vídeo, nós apresentaremos aqui um exemplo de sermão de um ponto só, para que você tenha uma melhor visão, compreenda um pouco melhor o que é esse tipo de sermão e como elaborá-lo. Agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando, e você que está chegando agora e ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like, compartilhe e ative aí as notificações para os próximos vídeos, as próximas aulas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.